Olá, galerinha do 7º ano, aqui é o professor Maxwell, professor de História do 7º ano. Beleza? Em algumas turmas eu sou professor também de Ética e Cidadania e Educação Religiosa. Beleza? Desculpem, gente, eu moro em frente a um centro de Umbanda, né? Então agora eles estão lá num culto não, né? No ritual religioso lá, e vocês estão escutando aqui o barulho dos tambores, ó. Palmas. Mas vamos seguindo, vamos que vamos, né? Home office é isso mesmo. O tema de hoje nós vamos estudar sobre o Renascimento e o racionalismo. Racionalismo vem de razão. Renascimento vai ser o resgate da cultura romana e grega para uma outra época, que vai ser na Idade Moderna. Certo? O objetivo: conhecer o conceito de renascimento e racionalismo. Vamos que vamos, galera. Beleza. Antes eu vou tentar explicar do que é o renascimento, né? Vou tentar explicar, deixa eu trazer a minha foto para cá, a minha imagem para cá, melhor, né, para não ficar na frente aí das imagens, né? Renascimento, assim, nós estudamos a história através de tempos históricos, pré-história, a pré-história, a história antiga. A história antiga é aquela época do Império Romano, né, do Império Grego, do Império Babilônico, né, aquela turma toda da Bíblia lá, é a história antiga, né? Depois da história antiga vem a Idade Média, que é a idade dos cavaleiros, dos castelos, né, aquela coisa toda, né, daquelas armaduras, né, aqueles elmos. E depois da Idade Média vem a Idade Moderna. Nós vamos falar sobre a Idade Moderna. Professor, vivemos na Idade Moderna? Não, nós vivemos na Idade Contemporânea, que é uma época que é depois, tá? Mas vamos falar de uma era antes da nossa, que é a Idade Moderna, tá? Então o Renascimento ele vai surgir na Idade Moderna, tá? Renascimento, o próprio nome está dizendo, né? Renascer, ou seja, o pessoal da Idade Moderna, eles não consideravam a cultura da Idade Média uma coisa boa. Não consideravam. Não consideravam. Então, eles não vão aceitar reproduzir toda a cultura que era produzida na Idade Média. Então, o que eles vão fazer? Eles vão resgatar toda a cultura da Idade Antiga, principalmente dos impérios gregos e Roma, né? Eles vão reproduzir a cultura dessa época na época deles, né? Por isso que é chamado de Renascimento. Certo? Beleza, então. Mas por que isso, professor? Porque o pessoal da Idade Moderna, eles não concordavam com muitas das afirmações que a igreja fazia. E na Idade Média, a igreja controlava tudo. Certo? Então vamos lá. Vamos ler o texto com vocês, né? Eu vou ler o texto com vocês para que, se aparecer alguma palavra difícil, eu os ajude para que vocês tenham um melhor entendimento do texto. Vamos lá. Leia os textos seguintes, observe a charge e responda às questões 1, 2 e 3. Beleza. Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela, e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião. Se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Esse é um trecho do livro de Nicolau Copérnico.
Nicolau Copérnico, ele foi no final da Idade Média, ele, um estudioso, ele vai dizer que ele vai contradizer, na verdade, ele vai discordar de uma afirmação da Igreja, que falava, como mostra esse primeiro quadro aqui, que na verdade a Terra que era o centro do universo e todos os astros, incluindo o Sol, giravam em torno da Terra. A Igreja afirmava isso, mas Copérnico ele vai chegar e vai falar que não. O centro, na verdade, naquela época eles não tinham noção da dimensão do universo. Eles falavam que o universo era só a parte onde existia o planeta Terra e os outros astros e planetas, certo? Nicolau Copérnico vai dizer que não, na verdade o centro do universo é o Sol e outros planetas e a Terra giram em torno do Sol, né? A teoria que o Nicolau Copérnico inaugura é a heliocentrista ou heliocentrismo. A igreja a teoria que a igreja sustentava, onde afirmava que a Terra era o centro do universo, é chamada de geocentrismo. Certo? Beleza, então. Vamos para o segundo texto aqui embaixo. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passar por demonstrações matemáticas. Esse texto aqui já é de Leonardo da Vinci, afirmando o seguinte: nenhum tipo de informação pode ser considerado conhecimento se essa informação não for testada. Exemplo: eu estou de boa perto da minha casa, aí me sai uma pessoa de dentro da floresta falando: corram, tem um lobisomem na floresta. Aí eu acredito na informação que essa pessoa está me passando e aviso a todo mundo que tem lobisomem na floresta. E todo mundo vai ficar com medo acreditando nisso, né? Ou seja, eu recebi uma informação, mas eu não testei. Eu não averiguei se isso é verdade, certo? Então, o que eu deveria fazer? Antes de eu espalhar para todo mundo, eu deveria ir na floresta e olhar para ver se existe esse tal de lobisomem. E, na verdade, é isso que Leonardo da Vinci está falando. Nada pode ser considerado ciência se não passar por testes, por averiguação, para ver se isso funciona realmente. Certo? Se essa informação é ciência, é verdadeira, é algo correto. Então é isso que Leonardo da Vinci está falando, né? Precisa passar pelo experimento, né? Por isso que os cientistas estão a todo momento experimentando para saber se aquela teoria que ele está se baseando realmente funciona, né? Quando nós vivemos um momento de pandemia, né? Temos várias vacinas aí, mas essas vacinas, assim que elas foram descobertas, analisadas e estudadas, elas passaram por testes para ver se funciona. Só depois desses testes é que poderia ser liberado para a população. Beleza? Então vamos na questão número 1. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é, ou seja, o que o texto está dizendo em relação à razão ou ao racionalismo moderno, né? Tanto o primeiro texto de Nicolau Copérnico, tanto o texto de Leonardo da Vinci, ambos dizem o seguinte: eu não posso acreditar em tudo que me falam. Eu preciso utilizar a razão, né, para direcionar a minha vida. E com a razão, eu preciso utilizar a ciência para me orientar nas minhas decisões, certo? Né? Então, o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é, ou seja,
O aspecto exemplificado nos dois textos para exemplificar a razão é a fé como guia das descobertas? O senso crítico para se chegar a Deus? A limitação da ciência pelos princípios bíblicos ou a importância da experiência e da observação? Eu preciso observar para ver se é verdade, eu preciso experimentar para ver se aquilo funciona. Qual é? Moleza, né? Vamos continuar aqui. Questão número 2. Já vou explicar quem é esse camaradinho aqui. Questão número 2. Analisando o primeiro texto, de Nicolau Copérnico, ali do heliocentrismo, podemos concluir que nele, Copérnico, na verdade Copérnico é esse camaradinho aqui, a foto dele. Podemos dizer que Copérnico, ele defende o quê? A, B, C ou D? Tranquilo. Questão 3. A caravela melhorou a navegabilidade. O uso da bússola auxiliou na orientação do alto mar. Mapas e cartas marítimas ensinaram caminhos novos por onde os navegantes deveriam seguir. Enfim, tecnologia e conhecimento foram decisivos para o sucesso do Estado português naqueles tempos. Reflita e responda. Essa questão... Opa, volta. Essa questão está falando sobre... Questão 3, no processo das expansões marítimas, certo? As expansões marítimas foi quando os europeus chegaram aqui ao Brasil, invadiram o Brasil, A Espanha, Portugal e os ingleses vieram para o continente americano e controlaram e criaram colônias aqui, certo? Para eles poderem chegar nesse processo, ou seja, poder navegar a distâncias grandes, antes não se navegavam a distâncias grandes, eram distâncias pequenas. Por quê? Eles não tinham instrumentos para se orientar de noite, por exemplo, Se eles saíssem de noite, eles se perdiam, certo? Então, a ciência e o desenvolvimento de novas tecnologias vieram auxiliá-los. Por exemplo, as caravelas. Antes das caravelas, os navios eram os galeões, que eram navios enormes e muito pesados e lentos. As caravelas eram menores, mais leves e mais velozes, As bússolas orientam a pessoa mesmo se for de noite. Os mapas, as cartas marítimas, todas essas tecnologias, esses instrumentos novos auxiliaram para que os europeus pudessem expandir o seu poderio e chegar, inclusive, aqui na América, como foi o caso dos portugueses aqui no Brasil. Certo? Então vamos às perguntas. Qual foi o impacto dessas novas tecnologias nas grandes navegações? Eu acabei de explicar. Volta um pouquinho que você vai entender. Qual a importância da tecnologia e do conhecimento para o desenvolvimento do Brasil hoje? Ou seja, aí já é uma pergunta mais atual. Qual a importância do desenvolvimento tecnológico e do conhecimento para o Brasil hoje? Sem o conhecimento tecnológico e a tecnologia, será que nós teríamos descoberto as vacinas para a Covid-19? Vamos lá, a batucada tá comendo solto. Vamos lá, questão número 4. O primeiro mapa, esse aqui, cadê? Tá aqui, esse aqui é do século XV. E o segundo mapa é dos dias atuais, O segundo mapa é do século XVIII. Dos dias atuais não, mas é mais recente do que esse aqui, que é muito mais antigo, primeiro. Observe-os. Explique por que apenas os continentes da Europa, Ásia e uma parte da África aparecem no primeiro mapa. Por quê? Aqui os outros continentes já aparecem. E esse aqui não, só a África, Europa e a Ásia. A América, não aparece. Esse aqui não aparece. Por quê? Que no século XVIII não aparecia a América. Será que eles já tinham noção de que eram continentes? Será que eles já tinham tecnologia para isso? Então, quero que vocês expliquem,
no século XVIII, né, nos anos de 1700, eles já tinham chegado aqui? É óbvio que já tinham chegado aqui, né? Mas aqui, século XV, nos anos de 1400, ainda não tinham chegado aqui. Não sabiam que existia um outro continente que era esse aqui, o americano, né? Então, moleza de explicar, né, gente? De responder. Vamos passar para cá. Questão 5. O desenvolvimento da ciência moderna experimental nos séculos 16 e 17 ocasionou aquilo que Max Weber denominou de desencantamento do mundo, processo que, ao longo prazo, invalidou as explicações fantásticas e mitológicas sobre os fenômenos naturais, pestes, epidemias, etc., e as substituiu por explicações racionais, né, ciência, e prováveis experimentalmente. Um dos efeitos desse desencantamento do mundo foi... A explicação, gente, do que é desencantamento do mundo é esse aqui. Ó, né? Desencantamento do mundo foi... os homens deixaram de explicar o mundo através da religião ou através de tradições ou de crendices, né? O homem passou a explicar o mundo de forma racional, né? O nome desse processo, Max Weber deu o nome de processo de desencantamento do mundo, né? Um dos efeitos do processo de desencantamento do mundo foi A, B, C ou D, né? Vai dizer. Questão 6. A internet é, de uma maneira, ou melhor, de uma vez e ao mesmo tempo, um mecanismo de disseminação da informação e divulgação mundial e um meio para a colaboração e interação entre os indivíduos e seus computadores, independente de suas localidades geográficas ou localizações geográficas. Portanto, tanto as caravelas quanto a internet... Caravela, né, eu disse na questão anterior, foram barcos mais leves e mais rápidos que foram desenvolvidos, fazendo com que as viagens marítimas fossem mais curtas, certo? E os navios pudessem chegar até a terra. Porque nos galeões, nos navios anteriores, eles eram muito pesados e grandes e não conseguiam chegar até a terra porque eles encalhavam nas pedras que ficam próximo ali à baía. Certo? A praia, né? Então, tanto as caravelas quanto a internet acentuaram conflitos religiosos, aumentaram conflitos religiosos, são exemplos de avanços tecnológicos que marcaram e mudaram o mundo, ampliando as fronteiras e facilitando o contato entre diferentes povos? São responsáveis pela diminuição da variedade de produtos nos mercados locais e globais? Ou interfere na vida das pessoas, tornando-as escravas da tecnologia? Será que na época das caravelas, será que as pessoas eram escravas das caravelas? Né? Então, A, B, C ou D, certo? Aqui, né, vocês vão, de acordo com o texto, vocês vão colocar, né, aqui as palavras. Produtos raros na Europa que eram utilizados para conservar alimentos, especiarias e assim por diante. Beleza, gente? Ó, aquele beijo, a gente se vê na próxima semana, tá? Tchau, tchau.